da concorrência. Chamar logo o resto, né? Resto 140 da relatoria do ministro Luiz Fux. Recorrente João Mendonça Bezerra Jatobá. Recorrida coligação Belo Jardim para Todos. Recorrida coligação União pelo Bem de Belo Jardim. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Aqui estão inscritos pelo recorrente, doutora Virgínia Augusta Pimentel. Pela recorrida coligação Belo Jardim, doutor Uriel José Campelo Filho. Pela recorrida coligação União pelo Bem de Belo Jardim, doutor Luiz Fernando Pérez e doutor Nicolau Dino. Doutor Gustavo. A doutora Virgínia queria sustentar, nós estamos tentando contato com ela, não conseguimos. Se o eminente relator achar possível adiar, se não, eu farei a sustentação oral, submeto ao critério do eminente relator. Mas faria a sustentação oral com pelo recorrente. Compromisso de... Eu estou constituído nos autos. Está nos autos. Ah, está nos autos. Estou constituído, mas a doutora Virgínia, que é de Pernambuco, tinha se comprometido a fazer a sustentação, está todo mundo tentando ligar para Mas ela. pelo que eu já ouvi aqui, doutor, das atuações de Vossa Excelência, tenho dúvidas se ela vai esperá-lo. Eu daria a palavra a Vossa Por Excelência. favor. Então, consideramos lido o relatório. Palavra com o doutor Gustavo. Senhor ministro presidente, senhor ministro relator, senhora ministra, demais ministros, digno representante do Ministério Público, não vou me alugar muito. Aqui se trata, eminente ministro Napoleão, de mais um caso daqueles em que há condenação por improbidade enquadrada somente no tipo do artigo 10 e 11 da Lei de Improbidade, não há enquadramento específico no artigo 9, que é característico do enriquecimento ilícito. Nesse caso, o recorrente pede licença para trazer, e o recorrente encontra-se no cargo, em razão de provimento cautelar concedido por esta egrégia corte, prefeito eleito encontra-se no cargo. E o recorrente pede licença para trazer uma peculiaridade neste caso. É que houve revelia na ação de improbidade. Ele não apresentou defesa perante o juízo de origem. Em razão disso, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco é absolutamente vago a respeito das condutas específicas que foram praticadas, aptas a enquadrar essa conduta ou não na hipótese da linha L da Lei de Improbidade Administrativa. O voto do relator, e isso o relator do TRE, que votou para deferir o registro e ficou vencido, o voto do relator atesta isso e diz: a condenação por improbidade se deu em 5 linhas. Ele faz uma crítica até dura a respeito da forma como foi procedido o julgamento pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, considerando que o que lá consta não era suficiente para se extrair dolo, enriquecimento ilícito e dano ao erário. O que diz, e aqui vou agir com todo o dever e honestidade, o que diz o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco nessas únicas 5 linhas? Uma vez que o mesmo não refutou os argumentos, faço perceber que várias irregularidades em processos licitatórios, aplicação de verbas do Fundef, descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e notas fiscais sem idoneidade. Mas o eminente relator do Tribunal de Justiça não especifica. A conduta foi essa, o valor envolvido foi esse. O acórdão, repito, é vago em relação a esse ponto. E é com base nessa circunstância que a defesa se apega, e aqui o ora recorrente sustenta, que não é possível se extrair o tipo da linha L em sua plenitude, artigos 9, enriquecimento ilícito, dano ao erário e conduta dolosa, a ponto de caracterizar a inelegibilidade do recorrente. O voto revisor no Tribunal de Justiça, ele adentra um pouco mais até na natureza dos fatos considerados como irregulares, porém reitera que o está fazendo porque o recorrente tinha sido revel na origem e mais, diz que não é necessário, como o enquadramento é no artigo 10, não era necessário se perquirir o dolo, porque o artigo 10 admite, em tese, a conduta culposa. Então, o voto revisor, que avança um pouco mais nos fatos, em contrapartida não avança no dolo, porque diz que aquilo era desnecessário, de fato é. Na condenação por improbidade,
quando fundada em artigo 10 da jurisprudência do egrégio STJ, que é desnecessária a configuração do dolo. Então, de um lado, paira dúvida sobre o dolo, no voto do revisor, e no voto do relator, paira dúvida sobre quais foram especificamente as condutas que ensejaram essa condenação por improbidade. Repetindo que todo o fio condutor do acórdão é o fato do recorrente ter sido revel na ação de probidade. Ser revel na ação de probidade implica o reconhecimento de enriquecimento ilícito, dano ao erário e dolo, a ponto de atrair a tipificação da linha L, ao ver do recorrente não. Em razão disso, é que se pede o provimento do recurso na linha do provimento cautelar que foi concedido em sede de plantão. Muito obrigado, senhor presidente e eminente relator. Senhor presidente, eu fiz distribuir o voto com antecedência e eu questiono se há alguma divergência, porque aqui nós já temos um posicionamento à luz do voto distribuído. Tendo em vista que o voto foi distribuído, se não houver divergência, eu dispensaria a atuação do recorrido, porque eu estou negando o provimento ao recurso. Todos de acordo? O relator nega provimento ao recurso. Eu só vou fazer, por dever de ofício, um esclarecimento pela atuação brilhante e insubstituível da sua colega, que aqui, na verdade, nós estamos diante de condenação, na questão do mérito, de uma prática dolosa de atos que efetivamente implicaram dano ao erário e enriquecimento ilícito. Porque se reconheceu isso, nós não podemos mexer nessas premissas fáticas. Reconheceu-se a ocorrência de superfaturamento de obras públicas, pagamento por serviços não prestados e pagamento de remuneração acima do patamar legal a vice-prefeito. Eu estou aplicando a nossa jurisprudência de que a cognição sobre esses fatos é a nossa. Então, nós podemos categorizar isso como um ato de improbidade. Foi constatada a improbidade, mas é absolutamente indiferente que conste que causou dano ao erário ou ato ilícito com essas premissas fáticas inafastáveis. Então, eu estou estabelecendo as premissas da cognição do tribunal. Quem está recorrendo é o assistente simples, que é o vice-prefeito, que tem legitimidade, e, por outro lado, eu estou negando a possibilidade de apresentação de uma lei coexistente à data do registro, que não foi utilizada por força da preclusão e, diante da concordância dos colegas, dos meus eminentes ministros, eu estou negando o provimento ao recurso e pedindo vênia para cassar a evidência, julgar prejudicada a liminar concedida. Senhor presidente, se a corte me permitir, eu gostaria de submeter ao tribunal e ao eminente relator, se encaminhada a decisão nesse sentido do desprovimento do recurso, a respeito da execução imediata da decisão, tendo em vista que o recorrente, já passados 8 meses da eleição, está no cargo, exercendo o cargo em situação precária por força de liminar, de forma ilegítima, de modo que, em nome da efetividade que deve inspirar todas as decisões da Justiça Eleitoral, a recorrida submete e pede a essa Corte a execução imediata da decisão com a comunicação à zona eleitoral, da zona eleitoral de origem do resultado desse julgamento para cumprimento. Eu gostaria de fazer uma ponderação, que eu não tive a oportunidade de participar do último julgamento. Eu entendo que nós devemos fazer uma ponderação entre a efetividade da decisão judicial e o cumprimento do devido processo legal. Há casos e casos. Acho que há casos gravíssimos que a execução tem que ser imediata, mas a regra não é essa. A regra é conceder à parte todas as oportunidades de defesa que são inerentes ao próprio direito natural de se resignar diante de uma decisão. Então, eu, particularmente, me reservaria o direito de, caso a caso, verificar a necessidade de execução imediata, quando, por exemplo, permanecendo no cargo, pode destruir as provas. Isso aqui são fatos já, digamos assim, assentados, comprovados, e que nós estamos categorizando como improbidade, com dano ao erário e ato ilícito. Quando se trata de um caso de corrupção, caso de fraude, eu acho que é imediata a execução e exemplar. Aqui nós estamos no campo de uma interpretação que nós damos aos fatos conducentes à inelegibilidade. Entendo que o devido processo legal não nos permite
imediatamente executar a decisão. Mas eu me submeto ao colegiado. Eu voto contra a execução imediata. Senhor presidente, só um último esclarecimento, que talvez torne esse caso um tanto peculiar, é que o recorrente não teve registro nem em primeira e nem em segunda instância. Ele não teve registro deferido em momento algum. Só esse esclarecimento que eu acho que talvez seja mas essa relevante. questão da revelia na improbidade também, isso traz aqui uma ponderação, mas eu me submeto ao colegiado, que já teve a oportunidade de decidir. Senhor presidente, em relação à questão levantada pelo eminente advogado da tribuna, eu gostaria de ponderar dois aspectos. O primeiro, diz respeito à própria cassação da liminar, que assegurava a presença, a permanência do agora cassado no cargo de prefeito municipal. Cassada a liminar, deixa de subsistir o fundamento, o substrato de sua permanência. O segundo aspecto é a perspectiva de revisibilidade dessa decisão. É uma decisão do colegiado em matéria infraconstitucional, em relação à qual não cabe nenhum outro recurso à instância superior. Tendo em vista esses dois aspectos, me parece que a execução imediata é inafastável da Esse contraponto agora suscitado pelo eminente representante do Ministério Público realmente me chama a atenção. Quem exerce um cargo com base numa liminar o faz sujeito a chuvas e trovoadas. Né? Então, há o risco judiciário. O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, até mesmo em casos mais graves, como, por exemplo, em concursos públicos, as pessoas ingressam com liminar, uma vez cassada a liminar anos depois, faz restabelecer o status quo anterior. Então, um dos critérios que me parece muito oportuno é esse. Se o candidato está no cargo por força liminar, que é cassada, efetivamente a execução imediata se revela como a mais adequada. Então, esse é um dos critérios que eu vou adotar. Nesses embargos de declaração aqui em mesa, eu reconsidero e acolho o pleito da execução imediata. Você está reconsiderando? Senhor presidente, peço ao ministro Napoleão Vazada a palavra. Vossa Excelência está se manifestando pela execução imediata? Pela execução, é isso? A minha dúvida se coloca apenas em torno da interpretação do parágrafo único do artigo 257 do Código Eleitoral, no sentido de que a execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia do acórdão. Me parece que essa matéria seria da competência privativa da presidência. Eu acho que a formalidade do cumprimento da decisão... Mas supõe a publicação do acórdão. A pressuposição é da composição do acórdão, ainda que não haja publicação para parametrizar até a execução. Às vezes fica um pouco difícil na instância ordinária executar algo com base em telegrama ou em ofício, sem explicitação do conteúdo da execução, se vai ser eleição direta, indireta, se é imediata, não é imediata. Ministro Tarcísio, desculpe, talvez aí, nesses dispositivos, nós tenhamos a forma de vocalização da eficácia imediata. Agora, a decisão acerca da eficácia imediata parece que é do colegiado. Portanto, eu não vi Vossa Excelência defendendo que não seria do colegiado. Não, na realidade é porque a alusão aqui é acórdão. E o acórdão pressupõe uma composição material da decisão que vai parametrizar a execução. Eu acho que seria melhor... eu sei que há com direito achado na rua, todas essas coisas, há um fascínio Mas o achado na rua não chegou ainda ao achado no TSE. E tal. Mas eu acho que era bom a gente, de vez em quando, olhar a lei. Vamos seguir a lei e publicar o acórdão e depois damos a execução. Sim, a premissa é essa. Eu sei porque há todas essas novas correntes. Não, acho que a publicação do acórdão é de rigor. Isso. Então publica o acórdão e aí executamos. Presidente, Vossa Excelência, eu disse muito bem, direito do achado na rua, não é no TSE. Evidentemente, Vossa Excelência estava se referindo à rua, não a nós. Também nós aplicamos direito achado na rua de vez em quando. Presidente. Pois não, ministro, desculpe. Eu me lanço vencido, senhor presidente. Eu entendo que há possibilidade, sim, que o artigo, na verdade, ele traduz
Ele se refere ao acórdão como a consubstanciação da decisão colegiada. E a decisão colegiada foi tomada neste momento. O eminente relator entendeu ponderável o argumento do Ministério Público, que eu também acho extremamente razoável. Digamos assim, o exercício do cargo se fazia a título absolutamente precário após indeferimento em primeiro e segundo grau e por força de uma liminar, que caiu por decisão do colegiado. Com todo o respeito e um lance vencido, presidente. Presidente. Forma de execução é que cabe ao presidente. Presidente, só foi uma observação rapidíssima. Recentemente, no caso do julgamento do Amazonas, fez execução imediatíssima. Contra o meu voto e da ministra Luciana. Fez execução imediata. Aliás, já se executou imediatamente. O caso aqui, a meu ver... Mas o ministro Tarcísio está chamando a atenção que, de vez em quando, a gente deve respeitar as leis. Não é só isso, a gente deve... Né, e essa então, assim, resumindo, entre o direito achado na rua e o direito que está aqui dentro, nós chegamos à conclusão que nós vamos publicar o acordo e, após a publicação do acordo, vamos executar. E, de qualquer sorte, tudo é uma questão de visão, porque os textos normativos, eles comportam interpretação. As visões é que são diferentes. A questão é que o tribunal todo o tempo tem aplicado assim. Aí faz uma composição e aplica de maneira diferente. É bom que a gente seja coerente também. No caso do Amazonas foi diferente. Bem, quer dizer que o extrato de ata não vale. É bom isso, é bom até esse debate, porque mudando a composição eventualmente não deve mudar a forma de proceder. Mas nesse caso do governador... Porque continua o Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, no caso do governador, até onde eu sei, a nossa jurisprudência, no que se refere a prefeito, foi alterada. Ou seja, hoje não. Agora, o ministro Tarcísio está trazendo vamos dizer, uma leitura estrita de um dispositivo legal. Mas eu me refiro à jurisprudência nossa, e aí não é direito achado na rua, não. É direito dos 7 aqui. E na sua composição ordinária, vamos dizer assim, comum. No sentido de que, para prefeitos... Ministro Herman, no Brasil está se tornando revolucionário tentar aplicar a lei. É bom que a gente siga essa premissa. Aplicar a lei. Simplesmente, vamos seguir o princípio da legalidade. Já é uma grande coisa. Esse daí eu acho que nós aqui cumprimos. Isso. E sempre um olhando o trabalho do outro e ajudando. Agora, eu não entendi como é que nós estamos votando aqui. Eu não sei... Estamos votando no sentido de publicar o acordo e executar. Presidente, apenas um esclarecimento adicional, de memória, me parece que a jurisprudência sempre foi até mesmo mais larga, seria aguardar o julgamento dos embargos de declaração. Mas é essa alteração que ocorreu para prefeitos, de não se aguardar os embargos de declaração. No caso do Amazonas... Claro, porque a própria lei diz que é publicado o acórdão. No caso do Amazonas... O acordo publicado o acordo é cumprir o devido processo legal. Sem dúvida nenhuma. Porque o ato só se torna publicizado com a publicação... Perfeito, não há dúvida nenhuma, ministro, professor Fux. Agora, no caso do Amazonas, o advogado alertou da tribuna de que a tradição do tribunal, do TSE, era aguardar a publicação do acórdão e a fluência do prazo para embaixo da declaração. Aqui, por maioria, decidiu executar imediatamente. Agora, aqui tem um detalhe interessante. Só com a publicação do acordo, eu acho que é inafastável. Agora, sem dúvida, aguardar os embargos de declaração. Aí eu diria o seguinte: hoje o Código prevê, sempre houve essa previsão de que, na possibilidade de provimento do recurso, quando tem fumus boniuris, nós então concedemos uma tutela antecipada à recursão. Essa regra vale para um lado e vale para o outro. Qual é a chance no acórdão unânime, com os fatos assentados, de provimento dos embargos de declaração? Nesse caso, não há. Então, a posição do presidente é uma posição em médio virtus, ou seja, publica e depois executa. Eu estou de pleno acordo. Até porque não se pode lançar uma dúvida sobre digamos assim, a postergação da publicação por um órgão público como o TSE. Claro que não, professor. Só para lembrar, ministro Fux, que a assessoria lembra que
O tribunal sempre aguardou a publicação e também em casos de governador, está aqui se falando. Maranhão, Tocantins, Paraíba, Piauí. Então, só para ficar claro que o caso do Amazonas foi um caso excepcional que não revoga a nossa jurisprudência. Senhor presidente, pela ordem. Só lembrar que nós estamos em sede de registro de candidatura. E, se tratando de registro de candidatura, a publicação se dá em sessão. Publica seu acordo. Não, publicação em sessão. Registro de Feita a candidatura. publicação, vai para a presidência para execução. Publica. Presidente, eu vou manter a minha posição original no sentido de que a publicação pode ser feita em sessão. Nós temos feito isso habitualmente, até para conceder a agilidade necessária. Não estou aqui inventando ou querendo inventar a lei, distorcer a lei, trazer o direito achado na rua para dentro do TSE ou gabinete da presidência, simplesmente dando uma interpretação consentânea, me parece, com todo respeito, com a agilidade necessária e própria da justiça eleitoral, respeitando as garantias Será constitucionais. respeitado o dispositivo. Publicado o acordo. Portanto, agora, desprovido o recurso. Executar imediatamente.